15. Primeiro Samuel, capítulo de número 15, versículo 1. Aleluia. Diz assim a palavra. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora, fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoe. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Versículo 18. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles, porque, pois não deste ouvidos a voz do Senhor, antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agar, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas, vacas, o melhor do interdito para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que obedeça a palavra do Senhor? Ele que for obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Até aqui, amado. Pode assentar, fica à vontade. Aleluia. Você entende que você tem uma missão para cumprir? Eu creio, Jesus. Você já parou para perceber que o Senhor Deus, Ele nos chama, Ele nos convoca, mas Ele não nos obriga a fazer nada. O Senhor Deus, Ele olha para mim, para você, vê o potencial que nós temos, e fala: eu quero usar o meu filho, eu quero derramar sobre ele umas bênçãos, eu quero derramar sobre ele unção, poder, virtude, plenitude. E nós, como seguidores de Cristo, como integrantes do seu exército, nós é possível entender que nós somos discípulos do Senhor. E se nós somos discípulos, lá no livro de Lucas, no capítulo 9, o Senhor Jesus, Ele chama os seus discípulos, e a palavra do Senhor fala que Ele delega poder a eles, para libertar, para curar e para expulsar. Então, se nós somos discípulos de Jesus, nós somos seguidores de Jesus, nós somos merecedores dessa palavra do Senhor. E nós vemos aqui um homem que foi levantado para ser rei de Israel, quando então Samuel era quem julgava as causas, quando o povo se rebelde começa a olhar para as nações vizinhas e começa a questionar a Samuel, e fala assim: olha, todo mundo tem um rei, eu também quero, nós queremos um rei. Só a palavra do Senhor diz que Samuel se entristece, o coração dele se entristece com isso. Então ele pega para orar ao Senhor, e o Senhor responde a ele e diz assim: olha, Samuel, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. E Deus, como Ele concede o desejo do povo, os nossos desejos, Ele permite que seja levantado entre eles um rei. E esse homem que foi levantado sobre essa nação era Saul. A palavra do Senhor diz que Saul era um homem perfeito, bonito, grande, avantajado, aquele com os olhos, bater os olhos nele e falar assim: não, este é uma pessoa indicada para ser nosso rei. E foi concedido a esse povo, e esse homem começou a reinar, começou muito bem, obrigado.
Até então ele começou a ter alguns tropeços, mas eu creio que a palavra do Senhor, Ele vai dando chance, Ele vai nos exortando a respeito de conduzir, na situação que nós devemos nos voltar para Ele e começar a caminhar direito. E aqui nós vemos um texto, talvez a última chance de Saul. Nós vemos o Senhor ter o desejo de cumprir uma missão que foi determinada lá atrás, lá no início. Nós vemos o Senhor chamando Samuel para uma conversa com ele, dizendo assim: olha, vai lá e fala para Saul qual é a missão. E a missão era para chegar num povo que era um povo guerreiro, um povo que não tinha misericórdia de ninguém, um povo que era destruidor, um povo que saqueava, um povo que destruía e não estava nem aí. Os amalequitas. O Senhor então levanta este homem, Saul, rei de Israel, e determina esta missão, assim como eu tenho uma missão e você tem uma missão. E se nós temos essa missão, vai chegar a hora que nós temos que cumprir essa missão. E nos nossos dias a nossa missão é vendo qual é o nosso chamado. O que o Senhor tem depositado nas nossas mãos para que façamos. E de pegar o Evangelho a toda criatura, aquela que crê e for batizada será salva. Ele está dizendo: olha, vai e prega o Evangelho. Ele não está dizendo se torne um pastor. Ele não está dizendo se torne um presbítero, uma missionária. Ele está dizendo: e pregar o Evangelho a toda criatura. Essa palavra é para mim, para você nessa noite. O porquê que eu falo isso? É porque nós temos pessoas que estão morrendo. E nós estamos sendo esparrados às vezes em caprichos, deixando a nossa missão de lado, dando ouvidos a amizades que querem levar-nos para um caminho que não convém. Ou até mesmo nós estamos esparrando naquelas palavras que são lançadas por pessoas da nossa casa que dizem que nós não vamos conquistar, que nós não somos ninguém, que nós somos inferior, que a gente não sabe nem falar. Não, peraí. Quem está se constituindo é o Senhor Todo-Poderoso. A palavra do Senhor diz que Pedro, aquele ignorante que cercava, que era rebelde talvez assim, que questionava, que batia de frente, quando dizia os seus trabalhos lá no livro de Atos, as pessoas começam a parar o vídeo e falam assim: mas esse é aquele pescador? Aleluia, é aquele homem que pescava, é ele que está falando isso aí. A palavra de Deus diz que até a sombra dele, por onde passava, ele sentia algum enfermo, eles eram curados. Aleluia. E o que nos distancia disso? Se nós temos a liberdade. E essa liberdade ela foi constituída lá naquele dia, quando o véu do templo se rasga. Aleluia. Nós podemos agora falar com Deus, nós podemos expressar ao Senhor aquilo que sentimos, o que queremos, as nossas mágoas, as nossas frustrações. Nós podemos agora ajoelhar e falar. Não precisa mais de um certo homem, uma vez por ano, se trajar de roupas especiais, ficar se distanciado e depois entrar lá dentro e apresentar: olha, pastor Marcos está pedindo isso, está intercedendo por isso. Não precisa mais. Hoje você pode fazer isso, hoje eu posso. Porque aquele véu, como diz a palavra do Senhor, que se rasga naquele dia, se separaram aqueles dois lugares, lugar santo, lugar santíssimo. Não existe mais. O caminho está aberto. E o Senhor Deus, Ele nos concede, Ele nos dá a oportunidade de cometermos erros. Ele ouve a nossa oração e nos perdoa. Se deixamos de fazer, Ele entende e nos dá mais uma oportunidade. E quando Ele nos dá essa oportunidade, nós temos que agarrar. Eu já contei isso uma vez aqui, quando eu fui visitar minha avó no hospital. E que eu cheguei lá, eu saí de serviço correndo para chegar no horário ainda. E nesse dia que eu cheguei, ela estava no quadro dela, estava totalmente diferente daquilo que nós costumávamos ver.
Nós íamos, era doente ali, fatigando por falta de ar, mas era o mesmo quadro. E nesse dia eu cheguei, ela estava totalmente desacordada, toda entubada, e não ouvia, não falava nada. Eu comecei a orar e questionar. E saí, eu falei, Senhor, eu preciso de uma oportunidade. Eu orei dessa forma, amados, eu preciso de uma oportunidade. Fui embora para casa, comecei com a Luciane isso, como estava diferente. E no dia seguinte, o meu irmão foi comigo no hospital, a Luciane novamente, quando nós chegamos lá, quem estava sentado, comendo e conversando? Eu não entendi, eu fiquei mais... Falei, você tá boa, né? Aí cheguei pertinho dela e falei assim, tudo bem, mano? Aí ela olhou para mim assim no meu olho e falou assim, eu estou morrendo. E quando ela disse essa palavra, eu falei, mas por que, Senhor? Sendo que hoje é o dia que ela está melhor do que ontem. Aí sabe aquela, como o pastor Gomes sempre fala de estágio, sabe aquele estágio que vem a oportunidade. E aí nós conversamos, eu falei, ela está morrendo. Aí cheguei pertinho dela e comecei a conversar com ela, comecei a falar de Jesus. Comecei a fazer com que ela me respondesse algumas perguntas. E ela foi falando, foi fazendo, eu falei, só peço, eu creio. Só quero saber que Jesus pode te salvar. Eu creio. Só que eu para crer que ele veio a este mundo, pagou um preço que foi por mim, pela senhora, creio. Então só aceita ele como único suficiente para viver a sua vida, aceita. Oh, glória! As pessoas naquele meio não entenderam nada. Nada que está acontecendo. Eu fui obrigado, Senhor. No dia seguinte ela falece. Então Deus ele nos dá a oportunidade. E essa oportunidade estava sendo concedida a Saul. Para você entender o que eu estou dizendo, abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Êxodo, capítulo de número 17. Para que você possa entender essa história, qual estava acontecendo com este moço. Aleluia. Oh, Pai, aleluia, Deus. Livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 14. Aleluia. Oh, glória. Diz assim a palavra. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isso para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué, escolhe homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Aqui começa toda essa história, quando o Senhor Deus chama Saul para que se cumpra uma missão. E a palavra do Senhor diz que quando esse povo de Deus, o povo de Israel, saía em liberdade do Egito, caminhando por um certo vale, o vale de Refidim, esse povo agora destruidor, saqueador, assassino, veio de encontro com o povo de Deus e pelejou contra eles. Agora vocês imaginam o povo que estava saindo, provavelmente ferido. Um povo que não tinha a arte da guerra porque era escravo. Um povo que só sabia trabalhar e confiar em Deus.
Quando de repente me vem aos ouvidos a palavra de que um povo guerreiro estava vindo contra ele. É assim às vezes conosco. Quando nós estamos caminhando, de repente ouvimos que há uma adversidade que está vindo pela frente, há uma situação de repente que vem que nós não sabemos como lidar, nós nos desesperamos e nós clamamos ao Senhor. E assim era esse povo, o único socorro dele era o Deus de Israel. Eles não tinham mais arte de guerra, eles não sabiam lutar. Mas a palavra do Senhor diz que havia um varão destemido no meio deles. Havia um combatente, digamos assim, que não era medroso. O Senhor então pega e leva a palavra até Moisés e diz assim: olha, fala para Josué começar a preparar esse povo. Começar a preparar esses guerreiros para começar a uma luta. Enquanto vocês vão lutar, eu vou subir e estarei lá. Aleluia, Deus. Vou estar com meus braços estendidos e o Senhor vai nos dar vitória. Porque é de lá que vem nosso socorro. Nosso socorro vem do Senhor, que foi do céu e do céu. E a palavra do Senhor diz que este povo, ele começa a atingir Israel pela sua retaguarda. Para você ver como eles eram bonzinhos, quem andava na retaguarda? Velhos, crianças, mulheres, sem dor, sem piedade. E a palavra do Senhor diz que quando este povo faz isso, Deus se ira, Deus fica irado com ele. E faz uma promessa para Moisés. Fala para Josué aquilo que ele passou lá embaixo, guerreando, não vai ficar impune. Eu irei riscar, acabar, anular a memória de Amaleque. Era uma missão. Como diz Jeremias, quando ele estava com o seu próprio Jeremias, o que é que veio? Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Verdade, Jeremias, porque eu vejo pela minha palavra para cumprir. Começa aqui uma palavra do Senhor. Que ia chegar um tempo em que teria que ser cumprida. E como o Senhor diz que ele não se esquece, pode passar vários dias, pode passar anos, mas o Senhor não se esquece. Assim como Ele não se esquece de mim, de você. Aleluia, Deus. Eu sempre comparo, às vezes, nós cristãos, como um vaso. Como esse vaso ele é comparado por Paulo, é comparado por Isaías, por Jeremias. Quando o Senhor chama Jeremias para conversar e fala assim: olha, por um acaso não são este povo como um vaso nas minhas mãos? É porque às vezes eu começo a entender que nós passamos por momentos. Nós temos fases na nossa vida quando nós estamos passando de uma transição, deixando de ser vasos de desonra até chegarmos ao ponto de sermos vasos de honra, preparados para ser usados por Deus. Até esse tempo nós passamos por uma situação quando o barro é retirado, ele é deixado no campo, ele é pisado, ele é tratado. E às vezes nós não ouvimos mais Deus falar. E nós achamos que Deus esqueceu, nós irmãos estamos sendo preparados. Porque o Senhor não se esquece. E quando esse vaso está aparentemente pronto, ele é levado no fogo. Quando nós pensamos que não, a prova ela perde um pouquinho mais. E nós começamos a dizer às vezes: ai, as lutas, é difícil, ai, não sei o que, tira isso da sua boca, irmão, joga por terra, porque você é mais que vencedor. Pode ser que seja difícil, mas levanta a cabeça, é aqui pra frente, vamos caminhando. As lutas eram vistas. Como eu sempre costumo dizer, guerras, elas não acabam, nós estamos na guerra. Quando que ele vai terminar essa guerra? Só com a volta de Cristo.
O que nós vencemos passo a passo são batalhas. E se nós somos soldados, nós vivemos na guerra. E o que nós vencemos são batalhas. E às vezes as batalhas elas vêm mais fortes um pouquinho, às vezes elas não deixam marca. Mas rejeita toda palavra contrária, toda palavra de desânimo, toda palavra que não vou conquistar, não vou conseguir, está difícil. Tira isso do seu vocabulário. Coloque agora assim, posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Aleluia. Livro de Deuteronômio, capítulo 25. Você vê que a promessa que o Senhor fez teve um tempo. Deuteronômio capítulo 25, versículo 17. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deuteronômio capítulo 25, versículo 17. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito? Como te saiu ao encontro no caminho e levou na retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e fatigado, e não temeu a Deus. Ó, começou mesmo. Estamos em Deuteronômio. E o Senhor não se esqueceu da família. O Senhor não se esqueceu do seu povo. Maravilha, Jesus! O Senhor não se esqueceu de você. Ele não se esquece de ninguém. O que às vezes acontece é que nós mesmos fazemos com que Deus se distancie um pouquinho. Às vezes, quando nós vamos perguntamos a Ele, Senhor, eu posso ir? Não estou indo. Senhor, é do Senhor? Não quero saber, estou indo. Amados, nós somos vasos de honra, escolhidos, reservados, preparados para receber do Senhor. O Senhor tem nos constituído sobre esta terra. Ele tem nos feito sal. E a função do sal é exatamente trazer o tempero. Mas quando nós deixamos de lado e começamos a nos contaminar, quando nós começamos a negligenciar o que diz o Salmo primeiro, também somos comparados com o sal. Porque o sal, uma vez ele molhado, quando ele seca novamente, ele já não tem mais, a sua função não é mais aquela, ele perde a sua consistência. E aí nós passamos a ser como pessoas comuns. Nós passamos a ser como pessoas que já não ouvem mais a voz do Senhor. Nós passamos a ser como pessoas que não têm mais o poder de orar e o Senhor responder. Nós deixamos de lado. Nós não temos mais aquela essência de sentir a presença do Senhor. Mas o Senhor, Ele nos dá uma oportunidade. O Senhor, Ele tem nos chamado, como diz o pastor João, olha no teu olho. E eu quero dizer para você assim, que Ele te chama pelo teu nome. Ah, irmão, mas eu não sei, eu não cometi erro, mas tudo bem, cometeu erro. Que diz Crônicas 7:14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, então, sabe quando que se cumpriu isso? Na vida de Pedro. Eita, coisa linda, Jesus! Ô, glória! Qual a diferença entre Pedro e Judas? Um negou o Senhor Jesus, o outro traiu o Senhor Jesus.
querem dos dois. Judas saiu com a sua própria sorte, mas Pedro, quando viu que cometeu erro, se lançou e começou a se cumprir crônica 7:14 na vida dele. Aleluia! Se o meu povo se chama pelo meu nome, ao perdonar, Senhor, Eita, coisa linda, meu Senhor! Aleluia! se humilhar, ora perdão, Senhor, buscar a face do Senhor, orar perdão, Senhor, eu quero te ver. Aleluia! Oh, glória a Deus! Se converter nos nossos caminhos, Senhor, não vou mais fazer. E nós estamos assim. Aí, para terminar, a palavra dele diz assim: olha, eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei na terra. Ei, H, o que tem? Por que está chorando? Ei, H, por que você está desanimado, de cabeça baixa? Eu sei que você não teve culpa. Eu sei que você foi uma serva. Você foi submissa, sua senhora. Mas lembra lá atrás, H, que eu te contei lá naquele povo, eu te fiz uma promessa. Aleluia! Lembra, H? Se não me falha a memória, Gênesis capítulo 16. Aí nós vemos o Senhor falar: eis que o Senhor ouviu o choro do menino desde o lugar onde está. Você está chorando essa noite. Maravilha, meu Deus! Você está chorando, você está clamando. Ou você está adorando. Ele ouve desde o lugar onde ele está. A missão era muito fácil. Vai lá, Samuel. Saul, chegou o dia da promessa se cumprir. Vai lá, Patrícia, tem que seu chamado está na sua mão. Pode ir lá agora, orar e expulsar. É contigo agora, serva minha. Vai lá, pastor Gomes. Pode profetizar o que vai acontecer. Vai lá, pastor Marcos, sou eu contigo, não temas não, filho. Eu estou mandando fazer, vai lá e faz. Aleluia, Deus! Saúl, vai lá, destrói tudo, Saúl. Tudo bem, Senhor. Preparou o seu exército, seus carros foram lá. Peraí, tem boi bonito aqui. Tem umas ovelhas muito gordinhas. Tem ouro, tá bonito. Isso aqui vai ficar bonito na minha sala. A ordem era: destrói tudo. Até os animais. É para destruir. De repente ele encontra com a cara do rei daquele povo. Fala assim: não. Você pode ser útil, vou levar você comigo. A oportunidade passou. Deu ouvido. Vamos. Senhor, posso ir, não? Nem lembrou disso. Vamos. Vou fazer. Peguei. A oportunidade passou. Ao ponto do Senhor chegar e falar assim: levanta, Samuel. Vai lá para Israel, lá porque está acontecendo alguma coisa. Samuel está ao voz do Senhor. O profeta se prepara e vai caminhando em direção onde eles estavam. E quando ele chega, ele já começa a ouvir a ovelha, começa a ouvir o gemido lá dos bois. Eu começo a ver algo diferente. Ao ponto de ele chegar e falar assim: o que é que você fez, meu filho? Eu dei ouvidos ao povo, eu dei ouvidos aos meus amigos, eu dei ouvidos a etc. Eu dei ouvidos menos para a voz do Senhor.
É interessante que ainda faz uma proposta. Ele fala que ele conta aquilo ali para sacrificar o Senhor. Porém, Samuel fala assim, olha, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício. Eu já disse assim, olha, apenas obedeça a minha palavra. Oh, aleluia. Seja obediente. Eu sou contigo, mas seja obediente. Ah, mas está difícil, não sei o que, assim, pega a tua cruz, então, vai seguindo Jesus. Glória a Deus. Eu entendo que nós temos um pouco de Barrabás e um pouco de Simão Seguidor. Barrabás, quando nós olhamos e vemos que o Senhor Jesus foi trocado, o Senhor Jesus foi crucificado, um pecador, assim como nós éramos pecadores. Então ele foi punido pelos nossos pecados. E nós vemos também um pouco de Simão Seguidor, onde temos que carregar a cruz. Então nós devemos pegar a nossa cruz e seguir a Jesus. Aleluia. Aqui encerra totalmente a história de Saul. Quando o Senhor Deus deixa de interceder por ele, quando o Senhor Deus deixa de fazer as coisas em favor dele, mais à frente um pouquinho nós vamos Deus chamando Samuel, falando assim, olha, agora Samuel, pega o óleo, vai em tal lugar lá e você vai ungir um novo rei de Israel. E nós não queremos isso, amado. Nós não queremos deixar o nosso chamado de lado, deixar de cumprir a nossa missão e ouvir Deus chegar para fora. Agora vai ser outra pessoa que vai fazer. Não, querido. É você que tem que fazer. Sou eu que tenho que fazer. Não deixe a oportunidade passar, não. A missão tem que ser cumprida. O interessante é que quem cumpriu essa missão? A voz do Senhor. Samuel, o profeta. Manda chamar aquele homem que era líder daquele povo. Então ele completa o serviço e faz aquilo que é determinado. Mas a palavra do Senhor, ela se cumpre. Ele falou que ia arriscar, ele falou que ia casar da memória. A palavra do Senhor se cumpriu. E se ele tem prometido algo para você nesta noite, eu quero dizer para você que essa palavra do Senhor sobre a sua vida, ela vai se cumprir. É a promessa dele. É a promessa dele que ele diz que ele vela para que ela se cumpra. Então ela vai se cumprir. E o nosso Deus Jesus Cristo, ele nos deixou o nosso amigo Espírito Santo como consolador, para que nós possamos orar, para que nós possamos se firmar nele, buscar nele, se fortalecer. Ah, mas eu preciso de tal armamento, o Espírito Santo dá. Eu vou precisar desse armamento, o Espírito Santo vai dar. Ah, você precisa do que? Não, eu preciso profetizar, então o mesmo Espírito, ele dá o dom da profecia, ele dá o dom da caridade, ele dá o dom de línguas estranhas, é ele que dá tudo, aquilo que nós necessitamos para que nós possamos alimentar com ele. Aí lá para frente um pouquinho, 1 Coríntios capítulo 12, mais para frente um pouquinho vai dizer assim, olha, em tudo buscai conter os melhores dons. O que nós não podemos é baixar a cabeça e fazer de conta que nada está acontecendo. Você tem uma missão. E essa missão tem que ser cumprida. Mas eu não estou ouvindo Deus, ele se esqueceu de mim. Não, ele não se esqueceu de você. A palavra dele vai se cumprir no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É que
louvor, se puder, no nome de Jesus. Pai, tá bom?